Mateus, o jovem contou que numa primeira fase começou por usar uma erva, que é a cannabis sativa. Nós sabemos muito bem que as plantas foram criadas por Deus. Até os curandeiros usam essas ervas, olhando para Rastafari, até usam a cannabis para expulsar os maus espíritos. É usado como um incenso para expulsar os maus espíritos, até para conectar os vivos com os mortos. Como é que olha para isso, Ilus? Será que essa planta é a origem deste vício? Fez com que o jovem entrasse nesta vida até ao ponto de procurar o programa Nossa Hora para pedir o apoio? E será que os antepassados dos jovens estão revoltados com ele e deixaram até o ponto de mergulhar neste vício? Obrigado pela pergunta, ilustre Massango. Já saúdo a si, a cara Paula que está aí do seu lado e os meus caros colegas do painel e a todos aqueles que nos vêem lá de casa. Dizer o seguinte, falar da história daquilo que é a origem do ser humano, precisa-se primeiro observar em duas vertentes. Primeira, que é a espiritualidade, e depois vamos olhar para a vertente física. Agora, essas duas componentes poderão nos dar respostas. Mas onde é que vem a acontecer o problema quando a gente tem que analisar aquilo que são os nossos hábitos e costumes atuais? É que Moçambique, em particular, é um país que espiritualiza quase tudo. Praticamente, há muita coisa que nós vivemos e que tem como justificação a linhagem espiritual. Mas temos fatores outros que possam explicar melhor esse assunto. Eu vou falar no sentido social e depois de entrar na arena espiritual. Moçambique é um país que é muito frustrado, de princípio. Se formos a ver, estamos a falar de um jovem que está ali viciado em heroína e essas tais misturas que aqui se falaram. Mas temos muitos outros jovens que estão na mesma situação dele, e temos também muitos outros jovens que nem estão na heroína, mas Moçambique está a consumir vícios. Nós somos um país que, a nível do consumo de álcool em si, estamos muito avançados. Depois chegamos a esses outros níveis. Se a gente for a pegar para o tipo de viciação que os jovens moçambicanos têm e espiritualizar, vamos perceber que todos nós estamos mal. Então, temos que desespiritualizar este assunto e começamos a olhar para aquilo que são o meio ambiente no qual nós estamos. Mas é possível não espiritualizar este assunto? Por exemplo, os curandeiros, quando estão naquele momento de cufemba, quando aparecem aqueles espíritos, há um momento em que até usam álcool, usam até a cannabis sativa, entre outras bebidas, ou ilustre. Uma pergunta, um ponto de observação que eu depois hei de ir quando já formos a espiritualizar o assunto. Mas neste momento estou ainda no ponto de não espiritualizar esse assunto. Porque a nossa maior doença na sociedade moçambicana é a espiritualização de tudo aquilo que acontece. Nós temos muita gente preguiçosa que até procura culpar outras pessoas, simplesmente porque aqui em Moçambique tudo é quase espiritualizado. Olha, nós temos jovens frustrados, que são jovens que se formaram academicamente, com muitas dificuldades, para poderem conseguirem ter uma oportunidade de emprego. Olha, você aqui até os 45, 50, há muitos que não têm nem casa própria. Mas se você ver, essa mesma pessoa ainda está a estudar. Por que temos que envelhecer a estudar? E por que nós temos que envelhecer a estudar numa educação que já é muito cara? Olha, só o processo de transporte e depois as fichas e as próprias propinas já são um desastre. É melhor não então, estudar. esses jovens... Sim, antes de avançar para o jogo. Nós temos que estudar. Nós temos que estudar. Sim. Mas estamos a perceber que um dos fatores da frustração dos jovens é investirem muito tempo na educação, que até eles envelhece, porque a nossa educação é aquela que você até os 80 ainda está a estudar, e não ter emprego. Se essa pessoa não tem um emprego enquanto se formou para alguma ocupação e não apanha, o que vai acontecer? A própria consciência dele vai sentir que ele está num sistema falhado. E se o sistema falha, a pessoa tem uma forma de se rebelar. Temos ladrões aqui, que são pessoas que nem deviam serem ladras, mas são ladras agora porque estão frustrados com o sistema. Então, nós temos que olhar que o ambiente em que nós estamos
já é tóxico para poder criar condições suficientes para que haja perda de talentos. Nós temos jovens talentosos que não estão a usar os talentos porque não tem espaço. Um jovem, quando estuda, tem que ter emprego. E esse jovem, se estuda, tem emprego, vai ficar decente. Não há de ter que criar mecanismos para poder estar num sítio onde não deve estar. Então, depois saímos daí, vamos apanhar aqui essas viciações que nós temos, essas drogas, melhor, esses, como é que se chama, essas heroínas, essas cannabis sativas, e depois temos as bebidas também, várias vertentes que nós temos demais em consumo em Moçambique, já não tem nem gênero, não tem mulher nem homem. Temos que não espiritualizar tanto, vamos olhar como um problema de uma falha de sistema que nós temos. Mas também tem já o lado espiritual, que é a parte que eu vou entender melhor para explicar já saindo do ser social. Nas famílias nós temos aquilo que chama-se de espírito ngwenza. O espírito ngwenza é um dos piores problemas que criam assuntos sérios nas famílias. O que é espírito ngwenza? É um espírito de uma pessoa que tenha sido talvez morta ainda pequena, sem idade de conhecer relacionamentos, pode ser talvez uma pessoa que às tantas tenha passado sim de uma forma rápida no mundo e pronto. Então, esses tipos de espíritos são os que muitas das vezes aparecem ou porque é uma pessoa que morreu na família e depois não teve um cuidado específico, ou é um espírito que alguém foi buscar para poder usar. Há espíritos buscados nessas condições. Esses aqui não permitem o desenvolvimento estável da juventude. O que é que esse espírito faz? Esse é que tem viciação de alguns tipos de bebidas, alguns tipos de prostituição, alguns tipos de, digamos, de mãos leves, o que chamaríamos de ladrões, alguns tipos de bloqueios muito sérios que fazem com que a pessoa até pode trabalhar muito, mas não conseguir até constituir uma casa para si mesma. Há jovens que se acham sortudos porque têm toda a mulher à sua disposição, enquanto que é aquele espírito a operar de uma forma a distrair aquilo que é o desenvolvimento de uma pessoa. O homem foi feito para ter uma família. E se esse homem não consegue constituir isso porque tem várias mulheres à sua disposição, o que é que vai acontecer? É um amanhã perdido. Obrigado, ilustre Mateus. Este é um outro tema. Acredito, Paula, que nós vamos ter um dia oportuno para falarmos sobre o espírito de doença, a poligamia. É o primeiro curandeiro a defender que uma pessoa tem que ter uma mulher. Os curandeiros têm várias mulheres. Vamos